Olá a todos, meu nome é Lúcio Rocha de Lima, sou aluno da Universidade Federal do Pará, do Programa de Química Medicinal e Modelagem Molecular, né? E recebi o convite da Comissão Científica da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para fazer uma apresentação oral a respeito do resumo submetido, né? O trabalho é intitulado Identificação de potenciais inibidores do hormônio juvenil com atividade inseticida via triagem virtual baseada em estrutura. O trabalho foi feito em conjunto com o colega Juan Souza Bastos, com o meu co-orientador do mestrado, William Jorge Macedo, e o meu orientador, professor Dr. Cleidson Breno Rodrigues dos Santos. Uma breve introdução sobre o Aedes aegypti, que é o mosquito vetor de arboviroses como febre amarela, dengue, chikungunya e zika. O Aedes aegypti ele é um mosquito que é uma barreira muito grande para países em desenvolvimento, porque é preciso montar todo um plano de combate a esse vetor, que se distingue em três: o combate mecânico, que é a conscientização de não deixar água parada para a reprodução da espécie, o controle biológico, que é a criação de espécies predatórias desse mosquito, e o controle químico, que é a utilização de substâncias de compostos com atividade inseticida que combata a ação desse mosquito, ou com atividade larvicida que atuem na eliminação das larvas. Falando em compostos inseticidas e larvicidas, nós temos o composto comercial Temefos, que foi muito utilizado no combate ao vetor na década de 60. Só que, como a gente pode ver por essa figura, essa estrutura 2D do Temefos, nós vemos que ele é um organofosforado. E o fato dele ser um organofosforado acabou acarretando em problemas com toxicidade. Ele é um composto tóxico não só para o mosquito, mas para humanos também. Outro fator que acarretou na retirada desse composto comercial do mercado foi a questão do próprio mosquito Aedes aegypti começar a mostrar uma resistência contra a ação dessa substância. Diante disso, surgiu o piriproxifeno, que é outro composto comercial com toxicidade menor e que inibe o desenvolvimento do mosquito, atuando na proteína do hormônio juvenil da espécie. Como a gente pode ver, o piriproxifeno ele é um regulador de crescimento, um regulador de desenvolvimento do mosquito. Como ele é um análogo do hormônio juvenil, ele atua no mesmo sítio ativo do hormônio juvenil, mimetizando a sua ação, ou seja, atuando como se fosse o hormônio juvenil. O que acontece é que, em vez de promover o crescimento, o desenvolvimento do mosquito, ele acaba inibindo esse processo. O docking molecular é uma ferramenta que tem sido muito utilizada no âmbito do planejamento de fármacos, de triagem virtual baseada em estrutura, planejamento de compostos bioativos, porque é uma ferramenta que permite que você verifique se seu ligante tem compatibilidade, se ele é capaz de se ligar a um determinado sítio ativo, em uma proteína, em uma enzima ou qualquer que seja o alvo biológico. Então, o docking molecular ou a ancoragem molecular tem o objetivo de prever a orientação do ligante quando ligado ao receptor, alvo biológico, e quantificar a afinidade de ligação e as interações eletrostáticas que o ligante realiza. Materiais e métodos. As estruturas para o estudo de docking molecular são oriundas de um processo de triagem virtual baseado em ligantes na grande base de dados da empresa Malport. Ou seja, essas moléculas foram baixadas da empresa Malport, passaram por toda uma triagem farmacocinética toxicológica, e as melhores, que apresentaram os melhores resultados mais promissores, que foram 4, passaram para os estudos de docking molecular. O alvo molecular utilizado nesse estudo foi a proteína do hormônio juvenil do mosquito Aedes aegypti, obtida no banco de dados do Protein Data Bank com o respectivo código, o PDB-ID 5V13, de que nós temos uma imagem da proteína do hormônio juvenil, que ela é uma proteína de 3 cadeias, como a gente pode ver.
todas as 3 cadeias são iguais. A simulação e validação no redocking da metodologia do docking molecular ocorreu através do software Autodock, né? A análise levou em consideração os resultados de energia livre de Gibbs, né, que é o parâmetro que nós utilizamos para verificar a afinidade de ligação de um composto ao determinado sítio ativo. As interações moleculares do receptor com os ligantes, né, o ligante complexado, o periproxifeno, o TMFOS e as moléculas oriundas da triagem virtual. Resultados. Aqui nós vemos uma tabela mostrando as afinidades de ligação de todos os compostos que foram ancorados, né, que sofreram docking molecular no sítio ativo do hormônio juvenil. Tá? E aqui a gente já destaca a molécula que apresentou o valor de afinidade de ligação mais significante foi a MP416, né, exibindo uma afinidade de ligação, um ΔG de menos 10,06 kcal por mol. Ou seja, uma afinidade de ligação maior do que o próprio piriproxifeno, que é um dos compostos comerciais utilizados atualmente no combate a esse mosquito, e apresentou uma afinidade de ligação maior do que o próprio hormônio juvenil, que é a molécula que está complexada nesse PDB, nesse cristalográfico. Outro fator que nós analisamos são as interações com os resíduos de aminoácido, né, para verificar que se essas interações batem com a literatura. Então, foram obtidas interações similares com os resíduos de aminoácidos na alfa-hélice valina 68 e tirosina 64. Né? A valina está fazendo uma interação biplanar ali com o anel aromático da molécula, e a tirosina 64 está fazendo uma interação pi-alquil com o anel piperidínico da molécula também, corroborando com dados da literatura. A mesma molécula MP416 apresentou interações hidrofóbicas com os resíduos fenilalanina 144, tirosina 64, triptofano 53, valina 65, valina 68, leucina 72, leucina 74, valina 51 e tirosina 33, corroborando também com dados da literatura. Concluindo, a molécula MP416 apresentou uma contribuição muito significante para a afinidade de ligação deste alvo, além de exibir interações similares às descritas na literatura. Então mostrou-se uma molécula muito promissora no estudo de docking molecular. Tá? Que nós temos a estrutura 2D e a 3D da nossa molécula MP416. Os agradecimentos, gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará, né? Agradecer ao meu programa de Química Medicinal e Modelagem Molecular, no qual eu faço mestrado há cerca de 1 ano e meio, né? Ao laboratório de modelagem química computacional, agradecer a todos os colegas, né, que de forma direta ou indireta contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho. Meu muito obrigado pela atenção.